Professora Débora, seja muitíssimo bem-vinda, uma honra recebê-la. Você foi escolhida para encerrar o nosso evento com chave de ouro, a expectativa é grande, mas você viu pelo currículo, né, que a doutora arrasa e vai arrasar hoje aqui palestrando para vocês. Não percam nenhum detalhe, é um conhecimento que vocês vão agregar para a carreira de vocês, online, de graça, acessível, aproveitem. Doutora Débora, o palco é seu. Muito obrigada. Pessoal, primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite da Rentalmed e parabenizar por esse evento. Vocês que estão aí por trás não imaginam o trabalho que está aqui nos bastidores. Então, parabéns pelo evento. E eu estava assistindo desde manhã e o conteúdo foi excelente, né, pessoal? E agora a gente vai começar um pouquinho mais, vamos terminar, né, essa noite de muito conhecimento científico, falando das evidências científicas da terapia de ondas de choque. Tá ok? Primeira coisa que a gente precisa entender, como que foi a onda de choque lá na estética? Como que ela surgiu na prática clínica da estética? Existe todo um histórico, um contexto que envolve a terapia de ondas de choque. Inicialmente, o primeiro contexto da terapia de ondas de choque surgiu lá na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu, pessoal? Alguns pesquisadores, médicos, estavam avaliando que alguns soldados iam a óbito, porém eles não tinham nenhuma lesão na parte externa do corpo, e somente uma lesão grave, principalmente na área pulmonar. E eles foram investigando, né, o passo a passo dessa morte, desse óbito desses soldados, e eles foram vendo que quando esses soldados estavam em batalha e haviam, né, algumas bombas na região onde eles estavam batalhando, o que acontecia? Eles sofriam esse efeito de onda de choque. Ou seja, externamente não tenho nenhuma lesão, porém, internamente, principalmente nos órgãos, eles sofriam uma lesão muito grave e eles iam a óbito. A partir daí, começaram-se as pesquisas clínicas e desenvolveram um equipamento utilizado até hoje, que é o equipamento de litrotripsia, que é utilizado também para a utilização na medicina, né, ou seja, somente na medicina, para a quebra dos cálculos vesiculares, dos cálculos biliares e dos cálculos renais. E aí, mais pesquisa surgiu. Vocês podem ver que a pesquisa, dentro de qualquer desenvolvimento de equipamento, está bem lá no começo. E, geralmente, os equipamentos estéticos eles vão sofrendo um caminho, né? Eles partem ou da medicina ou da reabilitação e depois eles vão para a estética. O que aconteceu foi que esse equipamento de litrotripsia, alguns pesquisadores começaram a avaliar que os pacientes submetidos a quebra de cálculos biliares, vesiculares, eles apresentaram um aumento de deposição de cálcio na pelve. E aí foram estudar e perceberam que a terapia de ondas de choque estimula a produção ali, os osteoclastos, os osteoblastos, para estarem estimulando a produção de colágeno e aumentando essa densidade de cálcio no tecido ósseo. Ou seja, eles criaram, a partir daí, uma adaptação da terapia de ondas de choque. E essa onda de choque foi para a área de reabilitação. Hoje, a gente tem muita evidência científica da terapia de ondas de choque na reabilitação. A primeira evidência científica da terapia de ondas de choque, liberada como indicação pela FDA, foi a fasciite plantar. E hoje a gente sabe que na ortopedia a terapia de ondas de choque pode ser utilizada para o tratamento de melhora da dor e para disfunções musculoesqueléticas. A partir daí, mais estudos surgiram, né? Como tudo na estética e também na reabilitação. O que eles observaram? Que os pacientes que estavam realizando tratamento com terapia de ondas de choque para casos dolorosos, principalmente de patologias de osteoartrose de fêmur, eles relataram, além da melhora da dor, também uma melhora na qualidade da pele e uma diminuição, um remodelamento corporal nessa área. E
E aí, eles investigaram e viram que a terapia de ondas de choque tem a capacidade de atuar no tecido epidérmico, dérmico e também no tecido subcutâneo. E é recente, a partir dos anos 2000, começaram-se a investigar os efeitos da terapia de ondas de choque na estética. Como que a gente fala, né, a terapia de ondas de choque? Hoje a gente tem várias nomenclaturas, né? Tem terapia de ondas de choque extracorpórea, shock wave therapy, acoustic wave therapy. Então são várias nomenclaturas. No entanto, a gente está falando da mesma tecnologia, tá ok? O que que é? Eu tenho uma técnica não invasiva, onde eu tenho um alto pico, né, de estímulo mecânico no meu tecido e, consequentemente, esse estímulo mecânico vai provocar no meu tecido um evento fisiológico. Tá ok? Então, a terapia de ondas de choque, né, o conceito da ondas de choque já vem aí de um longo tempo, já é muito utilizado no dia a dia, né? Que é como se a gente estivesse, né, na atmosfera, a gente já tem essa terapia, essa onda de choque, na verdade, através de um exemplo, num evento explosivo que vai ocorrer. Então, eu tenho um pico alto de energia que vai acontecer nesse teu tecido e vai estimular esse evento fisiológico. Quero passar para vocês aqui um vídeo bem curto sobre a terapia de ondas de choque. Vocês conseguem dar o play para mim, por favor, nesse vídeo? Porque esse vídeo vai demonstrar para vocês realmente o que é essa onda de choque. Como que é a propagação dessa onda de choque no meu tecido. Tá ok? Vocês acham que vai rodar? Sim? Se não rodar, não tem... Tudo bem, pessoal. Esse vídeo, o que ele mostrava para a gente? Um experimento onde eles estavam fazendo para ver a propagação dessa onda de choque. Porque a onda de choque, ela não é somente no local, ela tem uma propagação. E esse é o grande efeito da terapia de ondas de choque. É isso que ela vai causar no meu tecido. Essa energia mecânica vai se propagar ao meu tecido. E aos tecidos também adjacentes, tá ok? A terapia de ondas de choque, pessoal, ela também está ali junto à terapia de onda ultrassônica. Por quê? Porque a gente está falando de um estímulo mecânico, né? Então, eu vou ter a estimulação de cavitação. Se essa cavitação é instável ou estável, assim como no ultrassom. Porém, no ultrassom, a gente só tem a cavitação estável. Eu tenho só a formação das microbolhas gaseosas em meio líquido e eu tenho uma estimulação do meu efeito fisiológico. Tá? Na terapia de ondas de choque é um pouco diferente. Eu vou ter essa cavitação, eu tenho essa formação de microbolhas que vão estimular um processo de lipólise, porém, eu também tenho a cavitação instável, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês, tá bom? E, pessoal, a gente tem vários tipos de ondas de choque, que é bem interessante eu falar para vocês. Os primeiros equipamentos de ondas de choque desenvolvidos fora do Brasil são equipamentos pneumáticos, tá? Então, eles são geradores de ondas de choque. Os equipamentos pneumáticos geralmente são focalizados. Deste modo, eles atuam em estruturas mais profundas. Depois, a gente tem os pisoelétricos. Os pisoelétricos eles são utilizados muito para quando você quer fazer um tratamento de uma cicatriz de queimados, uma úlcera. Então, você tem um efeito também da terapia de ondas de choque no processo de reparo e regeneração do meu tecido. E ele é muito utilizado para o tratamento da disfunção sexual masculina, que é a síndrome de Peyronie ou também a incontinência urinária. Tá ok? E o eletromagnético é o mais comum e é o desenvolvido aqui no Brasil. Tá? Então, eu tenho 3 tipos de geradores de ondas de choque. É isso que vocês têm que guardar. Eletromagnético, pneumático e pisoelétrico. No Brasil, o que mais se tem é o eletromagnético, tá? Qual é a diferença? O que difere essa forma de geração de ondas de choque? Então, o segredo da terapia de ondas de choque está dentro do aplicador. Ou seja, aqui vocês podem ver no slide que eu tenho 2 imagens. Eu tenho um aplicador eletromagnético e tenho um aplicador de origem pneumática. Qual que é a diferença entre eles?
O aplicador eletromagnético, eu tenho no seu interior 2 bobinas. Essas bobinas, quando excitadas por corrente elétrica, vão estimular o movimento desse projétil, que é uma bala que a gente tem dentro do aplicador de terapia de ondas de choque. Quando esse projétil se movimenta de acordo com a sua energia, né, e a frequência, eu vou ter um impacto, né, na parte posterior da ponteira, e esse impacto gera uma onda mecânica que vai ser transpassada para o meu tecido. Então, esse é o eletromagnético. Eu preciso de uma corrente elétrica para estimular essas bobinas. E qual que é a diferença do pneumático? Na verdade, pessoal, o pneumático, o que eu tenho? Eu tenho uma diferença de pressão dentro do meu equipamento. Eu vou ter uma entrada de ar comprimido, por isso que os equipamentos pneumáticos são maiores, porque eu preciso de ar comprimido sendo ejetado dentro do aplicador, para eu ter esse movimento do projétil que vai em contato com a ponteira e, consequentemente, eu tenho a dissipação dessa energia. Então, essa é a diferença entre o aplicador eletromagnético e o aplicador pneumático de terapia de ondas de choque. Uma coisa que eu acho muito interessante passar para vocês, o que acontece, pessoal? Como os primeiros equipamentos foram os equipamentos de origem pneumática, eles geralmente são, né, a maioria deles, né, com ar comprimido, tem a unidade de medida em bar. E aí, quando a gente vai procurar um artigo científico para embasamento, para a gente fazer aquela terapia no nosso paciente, a gente fica perdido. Opa! Peraí, nesse artigo, ele está me falando que ele usou 1, 2 bars. Quanto que eu uso num equipamento magnético? Né? Um eletromagnético. Então, a gente criou essa tabela para mostrar para vocês essa equivalência. Ou seja, se eu utilizo 3 bar, quanto que eu tenho que utilizar de energia no meu equipamento eletromagnético para eu poder ter o mesmo efeito fisiológico? Então, pessoal, quando a gente fala na estética, se eu vou utilizar um equipamento pneumático ou se eu vou utilizar um equipamento eletromagnético, se eu vou estar utilizando a mesma energia, a mesma frequência, ambos, eu vou ter o mesmo efeito fisiológico. É a mesma coisa quando a gente fala de terapia de LED laser, que existe, né, aquilo que se fala, mas qual é melhor? A terapia de LED é melhor que o laser? Hoje a gente sabe que se a gente utilizar a mesma dose, o mesmo comprimento de onda, nós teremos também o mesmo efeito fisiológico. Então, aqui, isso também vale. Se eu estou utilizando bar, se eu estou utilizando o equipamento pneumático com a unidade de medida bar, se eu estou utilizando o equipamento eletromagnético com a unidade de medida em milijoule, se eu utilizar a mesma energia e a mesma frequência, eu vou ter o mesmo efeito fisiológico. Porque a onda mecânica gerada vai ser a mesma, na mesma intensidade. Ok? Uma outra coisa, pessoal, que a gente tem de diferença na terapia de ondas de choque são as ponteiras. Então, eu tenho várias ponteiras dentro desse equipamento. E qual é a diferença entre elas? O que vocês têm que lembrar é que a gente sempre tem uma ponteira de origem metálica, ou seja, de aço inox, e uma ponteira de origem plástica. A ponteira de origem metálica, né, que é a de aço inox, quando a gente tem o estímulo dessa onda mecânica se propagando no tecido, esse estímulo de onda mecânica, na verdade, se propagando na parte posterior da ponteira, a gente não tem deformação dessa ponteira que é de aço inox. Ou seja, essa onda mecânica vai dissipar por todo o meu tecido. Então, ela vai atingir estruturas mais profundas. Quando a gente tem uma ponteira de origem plástica, quando a gente tem o contato, essa transmissão dessa onda mecânica, esse material ele vai se deformar. Ou seja, a ponteira plástica eu sempre vou utilizar para terapias onde eu quero estimular a minha pele. Então, quando eu quero estimular estruturas mais superficiais, ou seja, a ponteira de plástico eu sempre vou utilizar quando eu quero trabalhar epiderme e derme, flacidez de pele, rejuvenescimento facial. Quando eu quero trabalhar gordura localizada, quando eu quero trabalhar tecido subcutâneo, eu vou utilizar a ponteira de aço inox. Então, nada melhor do que fazer um tratamento onde eu associo a utilização dessas duas terapias,
que é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Tá bom? Outra diferença, pessoal, é que a gente tem, além de tudo isso que eu falei, ó, a gente tem os geradores. Então, eu tenho gerador eletromagnético, pneumático e piezoelétrico. Aí, eu tenho as diferenças da ponteira. Eu tenho uma ponteira de plástico e uma ponteira de aço inox. E eu tenho os tipos de aplicadores. Eu tenho os aplicadores radiais e tenho os aplicadores pneumáticos, os focalizados. Então, quando a gente fala que eu estou utilizando uma terapia de ondas de choque focalizada, essa energia, o próprio nome já diz. Eu tenho um tecido-alvo que eu vou estar atingindo. Então, a minha energia mecânica vai se propagar exatamente naquele local, como vocês estão vendo ali no slide. Eu tenho essa onda mecânica se propagando neste local exato, num pico de pressão extremamente alto. Geralmente, o aplicador focalizado, né, as ondas focalizadas, são utilizadas em estruturas mais profundas, porque ele vai atingir aí cerca de 12 centímetros de profundidade. Então, é muito utilizado na reabilitação. Tá ok? E depois, a gente tem o radial. O radial, a gente tem essa propagação de energia, porém, essa energia ela vai ser divergente no meu tecido. Eu não vou ter uma energia somente naquele foco. Eu posso até ter uma concentração maior naquele foco, porém, na região adjacente, eu também vou estar estimulando. Estimulando o quê, pessoal? Cavitação. Então, por isso que a gente puxa, né, a terapia de ondas de choque junto com o ultrassom, que a gente tem uma terapia, né, mecânica que eu vou estar fazendo nesse tecido, porém os efeitos fisiológicos aí eu vou mostrar para vocês que são um pouco diferentes, tá bom? Geralmente, as ondas de choque radiais, ela atinge estruturas mais superficiais, por isso que eu consigo trabalhar epiderme, derme e tecido subcutâneo. Tá ok? A profundidade tem muito a ver também com essa energia. Quanto mais energia depositada no tecido, mais profundo será a minha atuação no meu tecido. Então, se eu tenho um paciente que tem bastante gordura localizada, eu tenho que colocar uma energia um pouco mais alta, acima de 120 milijoules, tá? Com uma ponteira menor. Lembrando que a gente tem as ponteiras de aço inox e as ponteiras de plástico. Porém, cada ponteira tem um tamanho. E nesse tamanho de ponteira, eu vou ter essa densidade de energia. Então, se eu estou utilizando uma ponteira de 15 milímetros e eu coloco uma dose de 120 milijoules, ou seja, eu tenho 120 milijoules de energia sendo depositada em 15 milímetros. Quando eu trabalho com uma ponteira de 34 milímetros, eu vou ter 120 milijoules distribuídos em 34. Então, pessoal, isso é extremamente importante. Quando eu faço um tratamento num paciente que tem celulite, que tem aquela celulite bem edematosa, que ela sente até dor, né, de um grau 3, bem comprometida, eu não vou começar a minha terapia com uma ponteira de 15 milímetros, com 120 milijoules, 150 milijoules de energia. Para essa paciente, primeiro eu preciso preparar o tecido. E um dos efeitos que a terapia de ondas de choque faz é isso, ela vai estimular essa circulação, ela vai fazer essa drenagem de metabólicos. Então, eu vou melhorar esse tecido. Então, eu começo com uma terapia com uma energia um pouco mais baixa, com uma ponteira que seja um pouco maior para dissipar essa energia, para preparar o meu tecido. Assim que eu preparei o meu tecido, que meu paciente já teve uma melhora naquele quadro de inflamação, o que eu vou fazer? Aí sim eu entro com uma ponteira um pouco menor e coloco uma energia mais alta. Para a terapia não ficar desconfortável e também para você não lesionar o tecido do seu paciente. Pessoal, quando surgiu a terapia de ondas de choque, existia um mito, né? O que será que essa onda de choque faz no tecido? Qual que é o efeito fisiológico? Quais são os benefícios? Então, a partir do momento, né, a terapia de ondas de choque é recente, surgiu agora em 2000. Então, ali em 2015, a gente começou a estudar essa terapia de ondas de choque e a gente publicou um estudo de revisão narrativa da terapia de ondas de choque. A gente publicou em 2017. Esse é um artigo assim muito importante
principalmente para mim, que como pesquisadora, como atuante na área de dermatofuncional, na área de estética, eu acho que todos os equipamentos estéticos a gente tem que buscar a evidência científica. Será que esse equipamento realmente faz o que aquela empresa está me falando? Qual será realmente o evento fisiológico que ele causa? Quando a gente fez esse artigo, existiam apenas 14 artigos publicados na estética sobre terapia de ondas de choque. Então, assim, muito pouca evidência. Por quê? É uma tecnologia muito recente, né? Mesmo fazendo esse estudo de revisão, a gente ainda ficou com várias dúvidas. Por quê? Nesse estudo, a gente viu alguns contextos e alguns efeitos da terapia de ondas de choque, que a gente conseguiu, por levantamento científico, avaliar o que será que essa terapia de ondas de choque faz. Porém, não tinha nenhum estudo que falava realmente ela tem esse efeito. Eram estudos clínicos, né, que não eram estudos clínicos randomizados, não eram estudos muito bons metodologicamente. E aí, o que esses estudos falavam para a gente? Que a primeira atuação da terapia de ondas de choque é a sua capacidade de fazer a mecanotransdução do sinal. Pessoal, o que é isso? Garanto que vocês já ouviram falar da mecanotransdução do sinal. Isso, pessoal, é a capacidade do nosso tecido, do nosso receptor de pele, né, captar um estímulo mecânico, né, que a gente vai ter sobre a nossa pele e converter esse estímulo mecânico em evento fisiológico. E essa mecanotransdução de sinal a gente tem na terapia de ondas de choque, a gente tem no ultrassom terapêutico, a gente tem na massagem mecânica motorizada, a gente tem na massagem mecânica vibrooscilatória, porque tudo que é um estímulo mecânico, eu vou estar estimulando essa mecanotransdução do sinal. O próprio nome já diz, né? Um efeito mecânico que vai captar, o meu receptor capta essa energia mecânica e vai produzir efeito fisiológico. E qual é o principal estímulo dessa mecanotransdução de sinal? É estimular os fibroblastos, né? Então, o que eu vou produzir com isso? Colágeno, elastina, substância fundamental amorfa. Então, um dos principais efeitos da terapia de ondas de choque, que era uma hipótese, né, desses primeiros levantamentos bibliográficos, é a capacidade de fazer a mecanotransdução do sinal. Depois disso, qual é o segundo efeito? Bom, terapia de ondas de choque faz a cavitação, é um estímulo mecânico. Até aí, tudo bem. A cavitação, que é a formação de microbolhas gaseosas em meio líquido. Porém, a gente tem dois tipos de cavitação, lembram? Que o ultrassom faz a cavitação estável. E aí eu tenho essa formação de microbolhas gaseosas em meio líquido, lá no meu meio intersticial, lá ao redor, né, nos septos ali intracelulares dos meus adipócitos. E ela estimula o quê? O que meu ultrassom faz? Estimula o quê? Processo de lipólise. Então, quando eu tenho essa cavitação estável, o que acontece no meu tecido? Eu vou ter essa oscilação, eu vou aumentar esse metabolismo por esse estímulo mecânico, essa formação dessas microborbulhas, né, gaseosas. Então, vou aumentar esse metabolismo no meu tecido. Vou estimular as catecolaminas, que vão liberar adrenalina, noradrenalina, que vocês já ouviram tanto hoje, né, falar de lipólise. Essas se ligam no receptor-chave do meu adipócito e liga, né, onde a gente vai ter aquele sistema de chave-fechadura. A partir deste momento, o que eu tenho? Estimula a lipólise hormônio sensível e eu tenho a quebra do triacilglicerídeo em ácido graxo e glicerol. E libero aí um pouquinho aí desse conteúdo lipídico para gerar energia. Então, a lipólise, ok. Porém, pessoal, a terapia de ondas de choque ela tem um pico de energia tão alto que será que ela não poderia causar também uma cavitação instável? Que é quando essas microbolhas, elas se aumentam, elas se movimentam tanto que elas acabam se implodindo. E aí eu potencializo o meu efeito fisiológico. Essa é uma incógnita que todos os artigos que nós vimos na revisão deixaram.
Então, havia esse mito, né? O que a terapia de ondas de choque faz no tecido? Ela faz uma lipólise? Ela faz uma apoptose? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que ela faz no nosso tecido. Outro efeito extremamente importante, né, é esse efeito de reparação. Então, a terapia de ondas de choque teria essa capacidade de estimular um processo de reparo e regeneração do meu tecido. Por quê? A terapia de ondas de choque faz microlesões. Esse impacto mecânico em cima de um local vai causar uma microlesão e estimula um processo de reparo e regeneração. Ok. E depois a gente tem essa eliminação de toxinas. Quando eu faço a terapia de ondas de choque, eu vou aumentar, pessoal, a drenagem, a circulação dessa linfa, vou melhorar o oxigênio, eu vou drenar metabólitos, né, nessa matriz extracelular. Por isso que tem muitos agora, que vocês podem ver aí, muitos estudos saindo da utilização da terapia de ondas de choque para o tratamento de linfedema pós-câncer de mama. Tá? E um outro resultado, que seria o efeito da terapia de ondas de choque nessa capacidade de estimular o que a gente chama de formação de novos vasos sanguíneos. Então, tudo isso que a gente viu era uma hipótese. Nesses 14 estudos, quando a gente entrava na fisiologia, na discussão desses artigos, era isso que eles mostravam. Mas a gente não tinha nenhum estudo realmente histológico para mostrar isso. E eu, como pesquisadora e como atuante na dermato, na estética, eu sempre quero isso. Eu quero resultado, eu quero saber exatamente o que aquela terapia vai proporcionar no meu tecido, para eu ter a segurança de aplicar aquele equipamento no meu paciente. E eu acho que é isso que a gente está buscando, né? Vocês que estão aí hoje, que passaram o dia todo com a gente, estão buscando isso. Mais evidência científica que mostrem o real efeito da tecnologia no tecido. E aí, pessoal, a terapia de ondas de choque lá para a gente, ela fala que ela causa uma redução desse tecido adiposo. E quando essa terapia veio para o Brasil, ela veio, né, falando que era uma terapia padrão ouro para o tratamento de celulite. Será que é isso mesmo? Né? Muitos artigos demonstrando que quando eu faço a terapia de ondas de choque, eu tenho uma remodelação tecidual, eu tenho melhora no meu aspecto da minha celulite. E aí a gente começou a estudar um pouquinho mais. Então, a gente também fez um estudo clínico sobre o efeito da terapia de choque eletromagnética na minha celulite. E, pessoal, não sei se vocês sabem, hoje a gente sempre utiliza, né, aquela regrinha de celulite, de avaliação de celulite, que é a escala de Nürnberg-Miller. O que eu quero passar aqui para vocês, além das evidências, é mais conhecimento ainda, né, para a gente fazer essa troca de experiência. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse meu caminho de estudos é o quanto a gente tem de evidência científica dos métodos de avaliação. Na estética, além da gente ser pobre em mecanismos avaliativos, esses mecanismos avaliativos não têm tanta evidência científica, né? Será que realmente funciona? E dentro disso, eu queria passar para vocês uma escala que é uma escala que já tem evidência, que ela foi feita pela doutora Excel, que é uma dermatologista aqui do Brasil. Tá? E ela desenvolveu uma forma de avaliar a celulite. Porque a gente avalia a celulite grau 1, grau 2, grau 3. Porém, essa escala, que chama escala de CSS, que é a classificação da severidade da celulite. Eu não avalio só os graus. Eu tenho dentro desse questionário também a escala de Nürnberg-Miller. A gente não vai deixar de utilizar. Continua com eles aí. Porém, a gente também vai avaliar qual que é o aspecto dessa celulite. Nessa escala, a gente vê profundidade de celulite, a gente vê aspecto de pele, se a pele está casca de laranja, se está em formato de colchão. A gente consegue ver se essa celulite ela tem um grau mais flácido, se é um grau mais edematoso. Então, a gente consegue montar um plano de tratamento, não para tratar só aquela celulite que eu falo para você, é grau 3, é o máximo, né, da celulite, mas o que eu tenho de congestionamento ali no meu tecido? Qual que é a disfunção que eu tenho associada a essa celulite grau 3? Então, quando a gente usa
uso essa escala, que é a CSS, eu consigo fazer essa delimitação. E sabe uma coisa extremamente importante que essa escala trouxe de conhecimento para mim, que eu gostaria muito de passar para vocês, é que assim, cada área do corpo eu tenho que avaliar de forma separada. Ou seja, glúteo esquerdo é diferente de glúteo direito, que é diferente da coxa esquerda, que é diferente da coxa direita. Então, quando a gente faz essa avaliação, a gente consegue uniformizar a minha celulite. Eu não vou utilizar o mesmo protocolo em toda a minha coxa direita e no meu glúteo, entendeu? Eu preciso diferenciar isso. Às vezes eu tenho mais celulite em glúteo do que na coxa. Então, por que eu vou focar as duas coisas, fazer o mesmo plano de tratamento? Não, eu preciso fazer planos de tratamento diferentes para atuar em áreas, né, do meu corpo que tem a gravidade da celulite diferente também. O que a gente viu nesse estudo? A gente fez a terapia de ondas de choque na região de glúteo e posterior de coxa. E a gente viu que houve uma melhora expressiva no grau de celulite. Os pacientes que eram grau 3, né, que a gente fala, existe uma graduação um pouco mais diferente nessa escala de CSS, é uma classificação de pontuação. Então, aqueles pacientes que pontuaram, né, tiveram uma pontuação mais alta, eram classificadas de grau 3, e assim ia se declinando, né, para o grau 2 e grau 1. Pacientes com grau 3, a gente conseguiu diminuir esse grau para grau 2. E o paciente do grau 2 diminuiu esse aspecto da celulite para o grau 1, e o pessoal do grau 1 se manteve ali naquele grau com uma melhora no aspecto da pele que a gente conseguiu ver por essa escala. A gente viu também um outro questionário que se chama Celocol. Hoje, quando a gente trabalha na estética, a gente não pode só ver a beleza, né? Não, eu tive um tratamento, eu uniformizei a pele, mas eu preciso ver o quanto aquela disfunção estética pode causar danos à autoestima do meu cliente, do meu paciente. Isso é extremamente importante. Então, esse questionário de Celocol mostra para mim qual que é a qualidade de vida em mulheres portadoras de celulite. Então, nesse estudo, eu também consegui ver que eu tive uma melhora na satisfação dessas pacientes. E notem, pessoal, que esse estudo a gente fez inicial, uma avaliação, 10 sessões, outra avaliação, 1 mês e 3 meses depois. E eu ainda continuei tendo o efeito da terapia de ondas de choque. Por que eu gosto de falar para vocês e por que vocês vão ver que os nossos estudos, né, a gente sempre faz um follow-up. Por quê? Quando eu faço uma terapia de antes e depois, 10 dias, eu tive um resultado, o paciente foi embora bem, e depois? Eu vou manter esse tratamento? Eu vou fazer sessões de manutenção? Depois de uma semana, esse paciente teve uma piora no quadro? Então, pessoal, notem que os artigos científicos têm que trazer isso para vocês. Tem que trazer o período de follow-up. Quanto tempo depois que você finalizou a terapia, você ainda continuou tendo efeito? E esse estudo mostra para a gente que depois de 3 meses de finalização da terapia, eu ainda continuei tendo efeito. Além dessa melhora no grau de celulite, dessa satisfação do meu paciente, esse estudo também mostrou a redução do tecido adiposo da região também de posterior de coxa e a melhora na condição da pele. A gente tem um equipamento que se chama cutomíter, que é um equipamento que avalia a viscoelasticidade da pele. Com esse equipamento, a gente consegue ver o quanto a gente melhora a firmeza de pele. E a gente também conseguiu ver isso nesse estudo, tá? Um outro estudo que eu vou passar para vocês aqui, pessoal, que a gente fez, é que não existe um tratamento isolado, né? A gente sabe disso, vocês viram aqui o tempo todo, durante as palestras, os profissionais falando da importância dessa associação de terapias. E a gente tem que associar na prática clínica, tá? E o que a gente fez? Terapia de ondas de choque associada à radiofrequência para o tratamento de flacidez de pele. Pessoal, olhem essa imagem. Olha a melhora que eu tive nessa pele. Então, vou explicar para vocês como que a gente fez, tá? Aqui eu tenho o caso 1 e o caso 2. No caso 1, eu tenho uma mulher, né, com uma flacidez grau
4 com indicação cirúrgica, tá, de flacidez, ela teria que fazer uma abdominoplastia pela avaliação médica, tá? E ela é uma paciente que tinha tido 2 filhos, não tinha gordura localizada, tá? E a paciente que está embaixo, que é o caso 2, foi uma senhora de 52 anos que não teve filhos e não tinha uma flacidez aparente. Então, o que eu quis ver nesse estudo? Será que a onda de choque ela tem essa capacidade de melhorar o tônus da minha pele? E associada com radiofrequência? Porque a gente sabe que a radiofrequência ela atua na melhora da minha pele. Eu vou ter essa termocontração do colágeno e eu tenho um efeito lifting imediato da radiofrequência. E associando com estímulo mecânico, será que eu tenho mais efeito ainda? Então, foi isso que a gente fez. A gente associou a radiofrequência, né, a radiofrequência de 27,12 MHz. Hoje, a gente sabe, né, que pela norma XPR11, o que se pode chamar de radiofrequência são 3 tipos de geradores de radiofrequência, que é 13,56 MHz, 27,12 MHz e 40,68 MHz. Né? Então, esses 3 equipamentos, esses 3 geradores de radiofrequência podem ser chamados de radiofrequência. Por isso que a gente também tem essa denominação que vocês viram hoje de TECAR, terapia e radiofrequência. Ambas estão dentro da faixa do espectro de radiofrequência. Porém, a gente tem as denominações de TECAR terapia e as denominações de radiofrequência. Tá bom? E isso é concedido por norma. Tá ok? E aí, pessoal, a gente fez a radiofrequência, né, de 15 em 15 dias e a terapia de ondas de choque 2 vezes por semana. Pessoal, notem a melhora nesse caso 1. Vocês podem ver aí na imagem, volta um pouquinho a imagem para mim, por favor. Isso, deixa aí na tela grande para a gente ver. Ó, pessoal, na primeira imagem, vocês notam que essa paciente tem uma pintinha vermelha bem próximo da região umbilical. Notem depois, no final, onde que está essa marquinha vermelha dela. Olha como melhorou essa pele. Olha como eu ganhei elasticidade, como eu melhorei o colágeno dessa pele. Porém, no caso 2, onde essa paciente não tinha tanta flacidez de pele, eu não tive tanto efeito. Então, isso é para mostrar para vocês que se eu associo um tratamento, que se eu tenho um protocolo de radiofrequência com terapia de ondas de choque, eu consigo bons resultados. E gerando evidência, que é isso que é o mais importante. Às vezes a gente está lá na nossa... Pode voltar aqui para mim. Às vezes a gente está lá na nossa clínica e a gente usa um protocolo que sempre dá certo. Né? Não, esse protocolo é muito bom, eu utilizo ele sempre. Só que daí, quando você conversa com o seu colega, ele fala para você, tá, mas você usa isso com qual embasamento? E você não tem. Então, pessoal, nós da área de estética, vocês que estão aí nos assistindo, né, nós profissionais de saúde, nós temos o dever de trazer o conhecimento. Não é porque você está aí na sua clínica, né, fazendo o seu protocolo, que você não tem esse dever. Você tem. O que você usa na prática clínica pode ser muito importante para muitos profissionais. Então, a gente tem que disseminar o conhecimento. A gente não pode deixar o conhecimento guardado ali. Se eu tenho uma técnica que dá resultado, por que não pesquisá-la? Então, façam parcerias com as instituições de ensino, façam parcerias com as empresas que desenvolvem esses equipamentos, façam parceria com as empresas de cosméticos e procurem saber como eu faço uma pesquisa. Né? A gente sabe que a gente tem vários níveis de pesquisa, mas esse estudo de radiofrequência com terapia de ondas de choque, a gente fez um estudo de caso. Tudo se começa com estudo de caso. Eu não preciso começar uma pesquisa clínica com um número de voluntários muito grande. Primeiro, eu tenho que ver se eu estou no caminho certo. Então, eu faço um estudo de caso, faço um estudo na minha clínica. Eu vi que deu certo, aí eu vou aumentar um pouquinho mais esse tamanho da pesquisa. Então, pessoal, eu quero convidar vocês, que eu amo a pesquisa clínica. Muita gente fala, mas é muito difícil desenvolver pesquisa. É engajamento, pessoal, é persistência.
resistência, a gente tem que sofrer ali um pouquinho, mas vale a pena. Por quê? A gente vai engrandecer a estética. É isso que a gente precisa. A estética é uma das áreas da saúde que tem menos evidência. A gente precisa parar com isso e trazer essa evidência. E vocês têm que cobrar das empresas isso. Cobrem das empresas as evidências científicas dos seus equipamentos. Ok? Vamos lá. Aí, pessoal, fizemos o estudo clínico, fizemos para celulite, fizemos o estudo de caso, porém eu ainda continuei com dúvidas. Será mesmo que a terapia de ondas de choque faz tudo aquilo que a gente falou? Mecanotransição de sinal, estimula um processo de reparo e regeneração tecidual. Será que ela faz isso mesmo? Então, o que eu fiz? A gente fez um estudo, a gente se conveniou com a instituição de ensino da Unicamp e a gente aplicou a terapia de ondas de choque em pacientes obesos. Mas, Débora, por que você escolheu um indivíduo obeso? Pessoal, tecido adiposo, o indivíduo obeso, o indivíduo sobrepeso, tem um acúmulo de tecido adiposo. Ele tem os adipócitos engurgitados, cheios. Então, nada melhor do que eu ver redução de tecido adiposo num paciente obeso. E a pele, pessoal? Um indivíduo obeso, com sobrepeso, a gente sabe que ele tem a desnutrição. Então, a pele dele não está bem nutrida. Por conta desse aumento de tamanho, dessa adiposidade, ele vai ter lesão também, destruição das fibras de colágeno e elastina. Então, nada melhor do que eu validar um procedimento estético num paciente obeso. Só que como que realmente eu posso ver o efeito fisiológico no meu tecido? Eu só consigo ver isso, pessoal, através de estudo imunohistoquímico, que eu vejo a morfologia da minha pele, do meu tecido subcutâneo, que realmente aquela tecnologia proporcionou para o meu tecido. Então, foi exatamente isso que a gente fez. A gente fez a terapia de ondas de choque na região do lado esquerdo dos indivíduos, e do lado direito a gente deixou como controle. Tá vendo aí na imagem? A gente delimitou esse espaço e foi aí que a gente fez a aplicação da terapia de ondas de choque. A gente fez 6 sessões de terapia de ondas de choque, esse paciente foi para a cirurgia, e a gente retirou um pedacinho da epiderme, da derme, do tecido subcutâneo. Então, a gente emblocou em parafina e desenvolveu, criou as lâminas aí para a gente conseguir ver morfologicamente o que a terapia causa no meu tecido. E aí, pessoal, chegou lá a nossa dor de cabeça. O que a gente vai ver nesse tecido? E o que é extremamente importante para passar para vocês aqui? Para a gente realmente ter certeza que esse evento fisiológico aconteceu no meu tecido, eu preciso ter marcadores específicos para aquele evento fisiológico. Volta um pouquinho na tela, por favor. Aqui, pessoal, vou falar para vocês os tipos de marcadores de antígenos que nós utilizamos na pesquisa. Então, vocês podem ver aí que, para fibroblasto, a gente marcou pelo menos 4 marcadores que mostram para a gente o fator de crescimento de fibroblasto. Eu quero ver se realmente esse fibroblasto está sendo estimulado pela terapia de ondas de choque. Depois, a gente fez uma marcação de proliferação celular. Será que eu tive um aumento dessas células de fibroblasto? Logo em seguida, chegou a grande sacada da vez. A gente quer ver terapia de ondas de choque faz o que no meu tecido? Faz apoptose ou faz a lipólise, que foi aí a gente viu ali embaixo. A gente pegou os principais marcadores de apoptose, que é o caspase 3 e caspase clivada, e pegou os principais marcadores de lipólise, adipofilin, LSH, para a gente ter a certeza. E, consequentemente, a gente queria ver, será que a terapia de ondas de choque estimula um processo inflamatório? E a gente marcou ali os principais marcadores de inflamação, que é o CDV20, o anti-COX2. Então, a gente marcou isso. E também a gente marcou também os marcadores para ver se tinha a angiogênese desse tecido. Então, pode voltar aqui. Não, pode continuar lá na tela, por favor. Então, o que a gente conseguiu ver? A gente iniciou essa pesquisa com uma seleção de 60 pacientes,
Começamos a aplicação em 20 desses pacientes, porém 6 foram desclassificados e a gente manteve 14 pacientes finalizaram esse tratamento. E aí, pessoal, eu quero que vocês olhem muito essas imagens. A gente vê muita imagem de antes e depois de terapia estética, de tratamento, que enchem os olhos dos nossos clientes, né? Mas o que será que aquele equipamento fez no meu tecido? Então, aqui a prova é com esses estudos que realmente a gente consegue ver o quanto esses recursos podem atuar no meu tecido. Então, pessoal, esse daqui é a primeira análise que a gente fez. Notam, pessoal, que a gente tem um grupo controle e notem o grupo tratado, esse realinhamento das fibras de colágeno. Pessoal, é surpreendente o que a tecnologia faz no nosso tecido. O que a terapia de ondas de choque é capaz de fazer no meu tecido. Olha a reorganização dessas fibras de colágeno. Então, isso mostrou para mim a proliferação de fibroblasto, quanto que essas células estão ali trabalhando para produzir um bom colágeno e uma boa elastina. Agora eu vou passar essa outra imagem para vocês. Olhem, pessoal, que lindo a gente tem aqui. Como eu sou apaixonada, né, por pesquisa clínica, né, e por realmente ver esse efeito no tecido, quero passar essa paixão para vocês. Aqui, pessoal, o que a gente fez? A gente tem o colágeno tipo 1, que é o vermelho, e o colágeno tipo 3, que é o verde. Notem que na primeira imagem eu tenho toda uma desorganização dessas fibras de colágeno. Agora, notem depois do tratamento. Olha quanto colágeno tipo 1 eu tenho. Isso é muito bom, porque colágeno tipo 1 está na derme reticular. É onde eu vou dar sustentação para a minha pele. O colágeno tipo 3, ele é bom? Ele é, mas ele é para tendão, para músculo. Pode voltar aqui para mim. Então, pessoal, olha o quanto essa terapia ajudou o meu tecido. Olha como eu vou deixar essa pele sustentada. Então, quando eu vejo uma foto de antes e depois de uma terapia de ondas de choque, eu sei o que aquela terapia proporcionou no meu tecido. Um realinhamento dessas fibras de colágeno, uma neoelastogênese, uma neocolanagênese, ela proporcionou. Então, eu tenho mais sustentação para o meu tecido. Eu tenho as fibras mais densas no meu tecido. Tá ok? Pode voltar lá para a imagem. Aqui, pessoal, é bem também diferente essa visualização. Notem que o fibroblasto ele está marcado no grupo tratado com uma cor amarronzada. Gente, não preciso falar nada, né? Essa imagem já diz tudo. Olha quanto marcador de fibroblasto eu tenho aí. Olha a diferença da tonalidade das imagens. Ou seja, eu tenho esse fibroblasto trabalhando. Agora, Débora, pode voltar para mim? Débora, mas como que foi esse protocolo que vocês utilizaram? A gente fez a terapia de ondas de choque, tá? Fizemos na região do lado esquerdo, naquela região. Quando ele foi para a cirurgia, a gente tirou um pedaço. Tanto, né, fez uma biópsia, né, do lado tratado e do lado não tratado. Então, foi exatamente isso que a gente conseguiu ver no nosso tecido. E olha como a gente teve estímulo desse fibroblasto com 6 sessões de terapia de ondas de choque. Ou seja, pessoal, a terapia de ondas de choque é um tratamento excelente para a pele. Quando a gente fala de melhorar, de atuar nesse processo de reparo e regeneração tecidual. Quando eu trabalho com flacidez de pele, rejuvenescimento, eu vou conseguir ter um ótimo efeito na minha pele. Tá ok? E principalmente nesses pacientes obesos, pensem comigo, o quanto que eles estão, né, com esse tecido sofrido, né, por conta do excesso de peso. Então, se a gente consegue melhorar uma condição de pele no indivíduo com sobrepeso e obesidade, para eu tratar uma flacidez que não tem um grau tão excessivo, para eu tratar uma flacidez de pele facial, fazer um rejuvenescimento, o resultado vai ser ainda melhor. Tá? Esse daqui também mostra para a gente, né, que é a proliferação de fibroblastos. Então, a gente teve essa proliferação de fibroblastos, tá bom?
Vou passar aqui um pouquinho mais rápido para vocês. E a análise da apoptose e da lipólise? Tivemos? Tivemos. Pessoal, notem, a imagem já diz tudo. Tem o grupo controle e o grupo embaixo, né? Em cima é o grupo controle e embaixo é o grupo tratado. Olha a diferença desse tecido, né, adiposo. Os adipócitos no controle, eles são maiores, são engurgitados, também uniformes. Olha depois da terapia de ondas de choque, o quanto de célula inflamatória eu tenho ali no septo e o quanto que eu tenho de estímulo. Esse adipócito, ele já não está mais tão uniforme, ele está começando a ser destruído, tá ok? E olha nessa outra imagem também, o quanto a gente vê de infiltrado inflamatório, que foi marcado, né, pelo CD68, que é um marcador extremamente importante quando a gente quer ver a estímulo, né, dessa inflamação, desses macrófagos ali fazendo a fagocitação desse tecido do adipócito. E o adipofilin também. Bom, qual que foi a análise que a gente teve quando a gente falou de apoptose e lipólise da terapia de ondas de choque? O que eu quero deixar aqui para vocês é que a terapia de ondas de choque, pessoal, ela causa a lipólise e ela também causa a apoptose. Porém, pessoal, a gente sempre está acostumado a falar de um tipo de lipólise. Ah, porque eu tenho a lipólise que vai estimular a catecolamina, adrenalina, se liga no receptor, eu tenho a lipólise. Na verdade, pessoal, o nosso sistema tem muitas formas de fazer a lipólise. Eu tenho a lipólise, que acontece por estímulo mecânico, que a ondas de choque também faz, o ultrassom faz, carboxiterapia faz, radiofrequência faz. Porém, eu tenho a lipólise que é mediada por fotobiomodulação, que é um caminho totalmente diferente de lipólise. E aqui, nesse estudo, eu posso falar para vocês e garantir. Aqui eu tenho uma outra forma de lipólise. O que a gente conseguiu ver nesse estudo? Que a gente tem o que a gente fala de lipólise autofágica. O que é isso? Eu tenho primeiro a morte celular, ou seja, o pico de energia de ondas de choque é tão alto que eu vou estimular essa morte celular. Essa morte, essa quebra da membrana do adipócito vai fazer com que eu tenha extravasamento de triglicerídeos, né, para o meu meio intracelular e ele vai ser fagocitado. Então, é isso que eu tenho na terapia de ondas de choque. Com esse estudo, a gente conseguiu demonstrar exatamente o que